Eles não foram destruídos por inimigos, foram soterrados pelas mãos de quem antes se ajoelhava diante deles. Estátuas viradas de cabeça para baixo, templos ocultos sob camadas de terra e silêncio, símbolos arrancados das paredes como se o tempo precisasse esquecer. Imagine você ser forçado a enterrar aquilo que um dia salvou sua vida, suas crenças, sua fé, o seu Deus. Mas o que leva uma civilização inteira a esconder o próprio divino? Que medo é grande o bastante para sepultar uma divindade? Em silêncio absoluto, não estamos falando de lendas, estamos falando de achados arqueológicos reais que revelam um capítulo sombrio da humanidade. O dia em que o medo falou mais alto que a devoção. No coração do Império Romano, no deserto egípcio, nos confins da Bretanha, povos inteiros enterraram seus deuses, não como quem se despede, mas como quem esconde algo precioso do predador. E a pergunta que ecoa pelas ruínas até hoje é: por quê? Durante séculos, acreditou-se que a destruição dos antigos deuses tivesse sido violenta e caótica. Mas a Terra começou a contar outra história. Escavações em sítios arqueológicos revelaram estátuas intactas, protegidas por tecidos, enterradas com flores secas e objetos de valor. Não foram saqueadores, não foram inimigos, foram devotos. Pessoas comuns que, diante de uma mudança devastadora, escolheram esconder o que amavam. Em regiões da atual Turquia, Egito, Síria, e mesmo no coração de Roma, os arqueólogos encontraram templos soterrados com precisão, como se estivessem aguardando um futuro mais seguro, onde a fé pudesse respirar de novo. Muitos desses rituais foram feitos à noite, longe dos olhos imperiais. As estátuas eram viradas de cabeça para baixo, não por desprezo, mas como símbolo de resistência e dor. Esses enterros foram mais do que atos de preservação. Foram lutos, cerimônias silenciosas onde se enterrava não apenas um deus, mas uma era inteira. Uma despedida forçada, com esperança de reencontro. Se esse momento da história já te tocou, imagine o que ainda está por vir. Você está diante de um dos segredos mais dolorosos e profundos que a arqueologia já revelou. E ainda há muito a ser desenterrado. Se você valoriza conteúdos que resgatam o que foi silenciado pela história, deixe o seu like agora mesmo. Ele nos ajuda a manter viva essa memória. E se isso despertou em você a vontade de entender o que mais foi escondido do mundo, inscreva-se no canal, porque aqui a verdade nunca fica enterrada por muito tempo. O Império estava mudando, não apenas sua política, mas sua alma. O que antes era um mundo de panteões diversos, onde deuses conviviam com outros deuses, começou a se tornar um campo de exclusão espiritual. O cristianismo, que antes era perseguido, agora se tornava a religião oficial. E com ele veio uma nova verdade e uma nova proibição. Os antigos cultos passaram a ser considerados heresias. Templos dedicados a Júpiter, Ísis, Mitra ou Cibele foram fechados, saqueados ou convertidos em igrejas. Os sacerdotes sumiram, os rituais foram proibidos e os fiéis forçados a escolher. Ou abraçavam a nova fé ou silenciavam para sobreviver. Foi nesse cenário que o medo se instalou como uma praga invisível. A repressão não vinha apenas de cima, ela vinha dos vizinhos, dos familiares, da nova sociedade. Adorar outro Deus era ser inimigo do novo mundo. E o que antes era símbolo de bênção, passou a ser sinal de ameaça. A única saída para muitos é enterrar. Enterrar a fé, enterrar os ídolos, enterrar a si mesmos. As imagens dos deuses que antes protegiam os lares, agora colocavam vidas em risco. Com os decretos do imperador Teodósio, o culto aos antigos deuses foi oficialmente banido. Leis severas condenavam qualquer manifestação pagã. Até mesmo acender um incenso se tornava prova de rebeldia espiritual.
A fé antiga, que durante séculos sustentou impérios, se tornou clandestina. Quadros, amuletos, estátuas e até pinturas rupestres começaram a ser escondidos. Muitos foram destruídos pelos próprios devotos em prantos, rasgando o que um dia veneraram para proteger seus filhos. Outros, no entanto, decidiram resistir de forma silenciosa, escondendo, enterrando, camuflando. A casa se transformava em santuário secreto, a fé em suspiro contido. O crime agora não era apenas político, era espiritual. Um olhar torto no mercado, um comentário errado, e você podia ser acusado de idolatria. E idolatria era traição, não contra o imperador, mas contra o próprio Deus. Assim, os deuses antigos foram empurrados para a escuridão, não pelos inimigos, mas pela nova luz que dizia iluminar o mundo. Nem todos enterraram seus deuses por medo. Alguns o fizeram por amor, por honra, por despedida, como quem sepulta um parente querido, um mestre ou um salvador. Em várias regiões, os arqueólogos encontraram estátuas embrulhadas em panos finos, cercadas por pequenos objetos pessoais, flores secas e até inscrições com pedidos de perdão. Eram funerais espirituais. Essas pessoas sabiam que estavam vivendo o fim de uma era. E se não podiam mais adorar publicamente, ao menos poderiam entregar seus deuses ao ventre da terra, o lugar onde tudo começa e tudo termina. Os deuses não foram destruídos, foram colocados para dormir, à espera de um futuro que talvez nunca chegasse. O mais impressionante é o cuidado desses enterros. Em cavernas, sob casas, em buracos cavados à noite, longe de olhos acusadores. Era como enterrar o coração e manter o corpo andando. Uma separação forçada entre fé e sobrevivência. Um silêncio que dizia, eu ainda creio, mas preciso me calar. E nesse silêncio, eles plantaram o sagrado. Enterrados, mas queimados, humilhados e erradicados diante da multidão. Prepare-se para um mergulho nas chamas da intolerância. Nem todos os deuses tiveram o privilégio do silêncio. Alguns foram arrastados para praças, lançados ao fogo como hereges, em rituais públicos de destruição. Era preciso apagar a memória, não apenas a presença. As multidões assistiam em êxtase, não percebendo que o que queimava ali era mais do que mármore, pedra ou madeira. Era história, era fé, era identidade. Santuários inteiros foram reduzidos a cinzas. Imagens sagradas foram decapitadas, seus rostos esmagados a marteladas. Algumas foram jogadas nos rios, como se a água pudesse lavar séculos de devoção. A nova fé precisava dominar, e não havia espaço para o antigo dividir o altar. O fogo se tornou símbolo de purificação, mas, na prática, foi instrumento de apagamento, de genocídio espiritual, de imposição cruel. Aqueles que resistiram choraram em silêncio. Aqueles que cederam carregaram a culpa. E os deuses sumiram sob o eco das chamas e o som de aplausos. Mas a terra não esqueceu. A pedra queimada carrega cicatrizes. E essas cicatrizes ainda falam. A história escrita pelos vencedores omitiu. Mas a terra não mente. E quando os arqueólogos começaram a cavar, encontraram mais do que objetos antigos. Encontraram testemunhos. Em Alexandria, sob camadas de destruição, estava a estátua de uma deusa ainda intacta, virada de cabeça para baixo, cercada por moedas e fragmentos de oferendas. Em Palmira, cavernas seladas com entalhes ocultos revelavam orações preservadas pela escuridão. Em Roma, sob igrejas cristãs, surgiram vestígios de templos pagãos camuflados sob os alicerces da nova fé. A arte cristã primitiva muitas vezes cobria murais pagãos, como se tentasse sufocar o passado com pinceladas de luz. Mas a luz também revela o que está por trás. Cada relíquia resgatada conta um segredo.
Cada altar quebrado, cada inscrição apagada, cada rosto de estátua desfigurado é um grito congelado no tempo. São ecos de uma civilização que foi obrigada a esconder seu sagrado e que agora, séculos depois, começa a ser ouvida novamente, não por palavras, mas por escavações. O que acontece dentro de alguém que precisa negar o que um dia salvou sua vida? Como o coração lida com o vazio deixado por um altar destruído? A repressão não apagou apenas deuses, apagou vozes internas, cortou vínculos invisíveis entre fé e identidade. O esquecimento, nesses casos, não é escolha, é mecanismo de defesa, sobrevivência. Muitos enterraram seus deuses, mas também enterraram memórias, símbolos, esperanças. A dor era dupla. Perder a divindade e ainda carregar a culpa de tê-la abandonado. O silêncio virou o novo templo. O segredo virou o novo ritual. As preces se transformaram em sussurros, as celebrações em lembranças. E cada dia era um esforço para não lembrar e para não enlouquecer. A mente humana, diante do medo extremo, aprende a se proteger até de si mesma. E assim, nasceram gerações que cresceram sem saber por que sentiam saudade de algo que nunca viveram. Como uma memória herdada de algo sagrado que foi sepultado antes do nascimento. Mesmo enterrados, os deuses antigos nunca desapareceram de verdade. Eles voltaram, não como divindades em templos, mas como presenças nos museus, nos livros, nos filmes, nas imagens que ainda despertam reverência silenciosa. São faces sem nome que nos olham de volta. São símbolos gravados em moedas, colunas, esculturas. São histórias que insistem em ser contadas, mesmo depois de milênios. O que a arqueologia desenterrou, a cultura reaprendeu a venerar, ainda que de outro jeito. É como se o mundo, aos poucos, estivesse ouvindo os sussurros daqueles que não puderam falar. Os deuses esquecidos não pedem adoração. Eles pedem memória, pedem que o que foi enterrado não seja ignorado, que aquilo que moldou a alma de uma civilização não seja descartado por conveniência. Eles são espelhos do nosso presente, porque em algum nível, cada geração cava as ruínas do que um dia foi sagrado para entender quem é e o que perdeu no caminho. E se os deuses estão voltando, é porque nós também estamos começando a lembrar. Nem sempre enterramos estátuas. Às vezes, enterramos convicções, enterramos sonhos, enterramos valores que nos moldaram apenas para sobreviver num mundo que exige máscaras e silêncios. E como os antigos, fazemos isso em silêncio, à noite, com culpa e lágrimas. Enterramos partes de nós mesmos para sermos aceitos, para não sermos punidos, para continuarmos existindo. Mas a pergunta que a história nos deixa não é apenas sobre os deuses do passado, é sobre os nossos. O que você tem escondido por medo? O que você sufocou por vergonha, por dor, por pressão? Quais altares você abandonou? Talvez o que você precisa hoje não seja descobrir novos caminhos, mas desenterrar antigos, voltar ao que era verdadeiro, ao que era sagrado, ao que te fazia forte, inteiro, vivo, porque os deuses enterrados do passado podem ser as verdades enterradas do seu presente, e talvez, só talvez, seja a hora de cavar. Agora que você ouviu essa história, pare e pense. O que você tem enterrado na sua vida? Uma fé esquecida? Um valor abandonado? Um sonho que você silenciou para caber num mundo que te exigiu demais? Os antigos enterraram seus deuses para sobreviver. E nós, quantas vezes fazemos o mesmo? Se esse vídeo te tocou, mostre que você está pronto para desenterrar o que é sagrado. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Comente abaixo, estou pronto para lembrar. E vamos juntos dar voz àquilo que o tempo tentou apagar. Inscreva-se no canal, porque aqui a história não é só contada, ela é desenterrada com alma.